Vamos continuar agora com a última parte da aula de delineamento inteiramente casualizado. Então, com esse assunto de hoje, a gente encerra o conteúdo da avaliação. Junto com essa parte, eu vou mandar uma lista de exercícios referente a essa parte. Então, vocês têm a lista de exercícios referente à parte 2, referente agora à parte 4. Tem o capítulo 1 e 3, que são capítulos mais teóricos. E a primeira avaliação, então, ela vai acontecer no dia 22, tá? Relativo então a essas unidades 1, 2, 3 e 4, tá? Baseado na parte teórica e baseado na parte prática dos exercícios. E na aula da semana que vem vai ser uma aula prática, que eu vou mostrar para vocês como mexer no R, tá? E como trabalhar com o programa. Tá? Mas a gente não tem prova prática na disciplina, a gente só tem prova relativo às partes teóricas e exercícios, né? Que também são partes práticas. Então a gente vai para a última parte aí do delineamento, propriamente dito. Na aula passada a gente viu o que era um DIC, pressuposições que a gente precisa para fazer um DIC, como utilizar a ANOVA, que pressuposições a gente precisa para fazer a ANOVA, aprendemos a fazer o teste de Bartlett, aprendemos a fazer o teste de Shapiro-Wilk. Agora nós vamos aprender a fazer o delineamento, ou seja, nós vamos verificar se existe diferença ou não entre as médias dos tratamentos que a gente está avaliando, ok? Então, a gente vai avaliar aí se a gente tem ou não diferença entre essas médias. Tá? Para isso, uma das primeiras etapas que a gente vai fazer aqui, eu quero, para quem ainda não tenha copiado o exercício, pause para que copie o exercício aqui e vá fazendo ou verificando como que é. Então, ou seja, lembra como que era o exercício desde a aula passada, tá? Então, para comparar a produtividade de 4 variedades de pequi, o engenheiro florestal tomou 20 parcelas similares e distribuiu inteiramente ao acaso cada uma das 4 variedades em 5 parcelas experimentais. A partir dos dados experimentais fornecidos abaixo, é possível concluir que existe diferença significativa entre as variedades com relação à produtividade. Ele quer saber se tem diferença entre essas 4 variedades. Como a gente tem mais que 2 tratamentos, obrigatoriamente a gente tem que fazer a nova. Para a gente fazer a nova, como não foi dito para a gente que as variâncias são homogêneas e os erros seguem distribuição normal, a gente vai ter que fazer esses 2 testes antes. Porque se algum desses testes não der, a gente então não parte para frente para fazer a análise de variância, a gente tem que fazer um teste não paramétrico, que não é o intuito da disciplina aqui. Tá? Você viu aqui que ele pede para realizar o teste de Tucker e o teste de Duncan. A gente vai ver esses 2 testes na unidade seguinte. Tá? Para seguir o guia de estudo, eu vou seguir aquela unidade que está lá. Então, a gente ainda vai complementar este exercício aqui na unidade 5. Mas, por enquanto, o que eu quero que vocês entendam aqui dessa unidade é aprender a fazer a análise de variância. E na prova será cobrado a análise de variância, assim como pode ser cobrado o teste de Shapiro-Wilk e o teste de Bartlett, porque eles foram ensinados. Tá? Então, a gente aprendeu a fazer esses 2 testes. Então, agora nós vamos verificar se existe diferença entre essas variedades. Para isso a gente vai fazer análise de variância. Tá? Como é um teste, né, o que se baseia a análise de variância? Tá? Análise de variância, tá? No caso do DIC, porque a gente vai usar análise de variância para o DBC, a gente vai usar análise de variância para o DQL, a gente vai usar análise de variância para o fatorial, a gente vai utilizar análise de variância para regressão. Tá?
é a variação existente entre todas as observações decompostas na variação devido aos tratamentos, que é aquela variação imposta, lembra a variação premeditada, e a variação que, mesmo você tentando controlar ao máximo fatores externos, o ambiente, escolhendo material genético, tem fatores que vão diferenciar, ou seja, repetições do mesmo tratamento sobre as mesmas condições que darão um resultado diferente. E nisso a gente não consegue, ou seja, consegue perceber isso. E a gente então sempre vai ter a decomposição do efeito do tratamento, que é o efeito que você colocou, e do efeito do resíduo, que é o efeito que você não sabe. Essas duas variações vão dar a variação total do DIC. A gente vai aprender que no DBC são outras variações e no DQL são outras variações, além da variação do resíduo e além da variação dos tratamentos. Então, ou seja, o SQ total, ou seja, a soma de quadrado total, a soma de quadrado dos erros total é relativo ao tratamento e relativo ao resíduo no DIC, apenas. O quadro de análise de variância, então a gente pode chamar ele de ANOVA, como eu já disse, que vem do inglês Analysis of Variance, tá? Por isso ANOVA, tá? Dessas siglas aí marcadas, para análise de um experimento instalado segundo o DIC, com igual número de repetições. Lembrando que essas formulazinhas aqui são igual número de repetições, tá? Então eu tenho a fonte de variação é o tratamento, o resíduo e o total. Sempre o quadro vai ser assim: tratamento, resíduo e total. Esse FV representa a fonte de variação, tá aqui embaixo. Depois vem o GL, que vocês leram lá e viram sobre os graus de liberdade. Lembra, até agora a gente sempre falou, o I é o tratamento, o J é a repetição. Lembrando que aqui eu tenho que ter, para esse quadro aqui ser certinho, tem que ter o mesmo número de repetições. Mas, como lembrete, o DIC pode ser feito com um número de repetições diferentes. E a gente vai ver para frente algumas diferenças que tem nas fórmulas. Então a gente tem SQ do TRAT, SQ do resíduo e SQ total. Essas fórmulas a gente só escreveu aqui porque elas são fórmulas maiores. Eu vou apresentar elas no slide posterior. Quadrado médio é a soma de quadrado do tratamento sobre o grau de liberdade. E aqui é a soma de quadrado do resíduo sobre o grau de liberdade do resíduo. Então você pense, que fórmula a gente aprendeu que é uma soma de quadrado sobre um grau de liberdade? Se vocês perceberem, a fórmula da variância, ela é assim, ó. Tá? Ela é, né, S2 é igual. O somatório, eu não tenho como o símbolo aqui nesse programinha, não tem. Então é o somatório de xi menos a média ao quadrado dividido por n menos 1. Se você reparar, isso aqui é o quê? É uma soma de quadrados, que está aqui. E isso daqui é o n menos 1, que é o grau de liberdade. Ele está aqui. Então, se você reparar, isso daqui é a variância entre os tratamentos e essa aqui é a variância do resíduo. É isso que representa o quadrado médio. Por que eles têm que ser duas variâncias? Porque o teste F é um teste que avalia variância, tá? Ou seja, então eu tenho a variância do tratamento sobre a variância do resíduo. E sempre nessa ordem, tratamento sobre o resíduo. Não é igual a gente aprendeu antigamente, que a gente sempre fazia maior sobre menor. Não, aqui sempre vai ser o tratamento sobre o resíduo. Isso é a regra. Tá? E o F tabelado é quem está aqui, grau de liberdade do tratamento, e quem está aqui, grau de liberdade do resíduo. Tá? Dessa forma. Então, isso aqui é o valor da análise de variância do F. Vou mostrar para vocês como que são todas aquelas fórmulas do soma de quadrado. Tá? Porque se vocês repararem, eu não coloquei as fórmulas aqui porque elas variam um pouquinho. O restante é bem simples, tá? O grau de liberdade. Nem vai precisar usar essas fórmulas, eu nem gosto muito de usar essas fórmulas, mas elas estão aqui apresentadas para vocês. O quadrado médio é só dividir isso por isso quando tiver feito, e o F calculado é só dividir esses dois. Tá?
Então a gente tem aqui, ó, GL grau de liberdade, S aqui é soma de quadrados, QM é o quadrado médio, F é o valor do F calculado e F tab é o valor do F de Snedecor tabelado. É aquela tabela comum que a gente usou. Soma de quadrado do tratamento. Então a gente tem a fórmula aqui, ó. Soma de quadrado do tratamento vai ser somatório dos totais de tratamento ao quadrado sobre J menos a correção. Isso aqui tudo a gente vai chamar de correção lá na frente. Mas nada mais é do que somar todos os valores ao quadrado e dividir por I vezes J. Se aqui for o mesmo número de repetições, porque daí você multiplica tratamento vezes repetição. Porém, se o número de repetições for diferente, aí a gente tem que usar o RI, tá? Que daí o RI vai representar. Ó, o TI é os totais dos tratamentos, o J é o número de repetições do tratamento balanceado, o RI é o número de unidades experimentais do tratamento I para desbalanceado, o YIJ é o valor observado, né? A gente já aprendeu isso, e N é o número de repetições, é o somatório de RI, tá? Porque RI, as repetições vão ser diferentes entre os tratamentos, tá? Mas vocês podem ver que a fórmula em si é a mesma coisa. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês o SQ total. O início é a mesma coisa, tá vendo? Cada elemento ao quadrado menos a mesma parte que tinha no tratamento. Então, se você reparar, você pode fazer essa parte aqui, deixar ela separada e ir diminuindo para todo mundo que precisar. Aqui é com o mesmo número de repetições e J aqui com o número de repetições diferentes, N. Então, é o somatório de cada elemento ao quadrado menos o que a gente chama aqui de correção. E soma de quadrado do resíduo é o total menos o tratamento. Isso é bem simples. Vocês vão ver que sempre vai ser o resíduo é o total menos todo o restante que eu calculei. Como no DIC eu só calculo o tratamento além do total, eu vou diminuir o total do tratamento. Tá? O grau de liberdade, aqui tem as fórmulas, eu vou mostrar para vocês. Como eu já mostrei o tratamento, é I-1, sendo I o número de tratamentos. O grau de liberdade total é IJ menos 1, sendo J o número de repetições, se for para tratamento balanceado. Se não, o grau de liberdade é N menos 1. É o total de elementos que eu tenho menos 1. Eu, particularmente, gosto dessa fórmula. Sempre penso, é o total de elementos menos 1. E o resíduo é IJ menos 1 para tratamento balanceado, ou é o grau de liberdade total menos o do tratamento. Eu também prefiro sempre essa fórmula. Tá? Então, pense sempre assim, o grau de liberdade do tratamento é o número de tratamentos menos 1, o grau de liberdade total é o número total de elementos menos 1, e o grau de liberdade do resíduo é o grau de liberdade do total menos o grau de liberdade. É o grau de liberdade no resíduo, tá? Não é o número de total menos o número de tratamentos. É o grau de liberdade total menos o grau de liberdade dos tratamentos. Os quadrados médios, como eu já mostrei lá, é bem simples. É a soma de quadrado sobre o seu respectivo grau de liberdade. Tá? E esses, como eu já disse, eles representam a variância dos tratamentos e a variância dos resíduos. O F calculado é o quadrado médio do tratamento sobre o quadrado médio do resíduo, sempre nessa ordem, não importa se é menor ou maior, vai ser sempre nessa ordem. E o F tabelado, então vai ser grau de liberdade do tratamento e grau de liberdade do resíduo. Tá? Então é bem simples de fazer. Vocês vão ver que não tem nenhum trabalho em se fazer um DIC. As hipóteses para o DIC a gente vai usar sempre essas que estão mais escuras aqui, mas só para dizer, o H0, M1 igual a M2 igual a MI igual a M, ou quer dizer que todos os possíveis contrastes entre as médias dos tratamentos são estatisticamente nulos ao nível de probabilidade que foi executado o teste. Essa questão do contraste eu vou explicar melhor para vocês lá na unidade 5, que são os testes de comparações múltiplas. Tá? Por enquanto, o que eu quero que vocês entendam aqui é que a gente vai verificar se existe ou não diferença entre as médias dos tratamentos. E o HA você simplesmente vai escrever não H0, ou seja, pelo menos uma dessas médias diferem da outra. Eu posso ter
M1 igual a M2, eu posso ter M1 diferente de M2, mas M2 ser igual a M3. Tá? Então eu posso ter todas essas questões. Por isso, não H0, o que representa que existe pelo menos um contraste entre as médias dos tratamentos, estatisticamente diferente de zero ao nível de probabilidade que foi realizado o teste. Tá? Então vocês vão ver que a gente vai fazer uma conclusãozinha dessa. É uma conclusão bem padrão, é um pouco diferente daqueles testes lá que a gente tinha para duas amostras. Aqui é uma conclusão mais padrão para todo mundo. Se o F calculado for maior ou igual ao F tabelado, você rejeita. Lembrando que o único teste, quando calculado é maior que o tabelado, que não rejeita é o teste de Shapiro-Wilk. Todos os outros que a gente for usar aqui, o calculado maior que o tabelado rejeita. Então, rejeita se H0 é um nível de alfa, por cento de probabilidade, ou seja, existe pelo menos um contraste entre as médias do tratamento, estatisticamente diferente de zero. O F calculado menor que o F tabelado não rejeita H0, ou seja, todos os possíveis contrastes entre as médias do tratamento são estatisticamente nulos. Agora, usando aquele exemplo que eu pedi para vocês pararem, a gente vai fazer, então, a resolução da ANOVA para o exemplo 1. Eu geralmente vou chamar de ANOVA, tá? Muito difícil chamar de análise de variância. H0, então, como eu tenho 4 tratamentos, vai ser MA igual a MB, igual a MC, igual a MD, igual a M. Ou seja, não há diferença entre eles. E o HA não H0. É obrigatório que você tenha isso, inclusive quando você fazer a resolução de qualquer exercício, inclusive na prova. Lembra de todas aquelas etapas. Você tem que ter a hipótese, você tem que ter o desenvolvimento e você tem que ter a conclusão. Tá? Estabelecer as fontes de variação. Essa é a primeira parte. Então você vai fazer a ANOVA e vai ter o FV. O FV, então, se baseia em 3 partes, que é a parte da análise de variância. Primeiro é entre os tratamentos, que a gente vai chamar de tratamento. Por isso ela fica assim. A gente vai chamar dentre das repetições do mesmo tratamento. Tá? Dentre as repetições. Dentre as repetições do mesmo tratamento. A gente vai chamar de resíduo. E a variação total, total. Então, ou seja, a gente tem o total, que vai ser diferenciado entre as variações que a gente provocou, que é a variação dos tratamentos, por isso entre os tratamentos, e aqui dentre as repetições do mesmo tratamento, que é o que eu sempre digo. Se tecnicamente o ambiente é homogêneo, que é a característica do DIC, todas as repetições do mesmo tratamento teriam que dar a mesma resposta, e elas não dão, porque existem coisas que são alheios ao pesquisador, ele não vai conseguir identificar, por isso a gente trabalha com percentual de erro e a gente tem esse resíduo. Tá? Então, o DIC é baseado em tratamento, resíduo e total. Dessa forma, é bem simples. Agora eu vou começar a chamar só de tratamento, resíduo e total. Vocês podem também escrever assim na prova, em qualquer lugar que vocês fizerem, todo mundo vai entender. Tá? O grau de liberdade, então, I-1, N-1, menos I-1 e N-1. Eu não gosto dessas fórmulas, como eu falei para vocês. Pensem no seguinte. Não são 4 variedades de P aqui? Eu tenho, então, A, B, C, D. Quantas eu tenho? 4. 4 menos 1, 3. Ok. Cada uma foi repetida 5 vezes. Então, 4 vezes 5, 20. 20 menos 1, 19. Total. Resíduo vai ser quem? 19 menos 3, 16. Então, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Os 4, então eu sempre prefiro aprender assim. Vocês não precisam fazer o que está entre parênteses, tá? 4 menos 1, 19 menos 3, vocês podem já colocar esses valores direto aqui. Tá? Eu fiz aqui só como demonstração do primeiro. Tá? Então eu tenho 4 menos 1 igual a 3, ou seja, tratamentos A, B, C e D, ou seja, 4 variedades. Aqui eu tenho 4 vezes 5, 20, que é o número, mas você pode somar também, não tem problema nenhum. Tá? E aí, 19 menos 3, 16. Lembrando que ó, eu peguei o grau de liberdade no resíduo e não os totais. Agora eu vou fazer os tratamentos para vocês verem os totais. Agora, tá vendo? Eu estou marcado o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer esses 3. Primeiro, eu vou calcular a correção. É interessante que vocês calculem. Correção é aquela parte final que tem nas somas de quadrado. Que pode ser o g ao quadrado sobre j, como eu já expliquei, eu quero o g lá, que é a soma de todos os elementos. Pode ser soma de todos os elementos ao quadrado sobre n.
tá? Pode ser a soma dos totais de tratamento. Tudo isso aqui tem que dar a mesma resposta, tá? Que na verdade é somar todos os elementos, elevar ao quadrado e dividir pelo total de repetições. Isso aqui vai dar então 13.158,45. A gente pode chamar de correção e aí você já pode usar isso para diminuir em todo mundo. Quando a gente for fazer aqui soma de quadrado do tratamento, que é quem? É cada total de tratamento ao quadrado somado dividido por 5. Por quê? Porque ele veio de 5 repetições. Para gerar esse número aqui, tá? O 96, eu somei 5 valores. Tá? Por isso, dividido por 5. Então, total ao quadrado sobre 5, total ao quadrado sobre 5, total ao quadrado sobre 5, total ao quadrado sobre 5. Isso aqui vai dar menos calma aí, com um errinho aqui. Pessoal, deixa eu mexer aqui. Aqui é... Pronto. Agora tá certo. Tá? Tinha ficado um errinho na hora de escrever. Então, menos 13.158,45. Isso aqui, diminuindo esse desse, vai dar 324,15, que é o SQ do tratamento. Tá? O SQ total é pegar cada valor, cada um dos valores, aí não importa de que tratamento é, e elevar ao quadrado. Então eu tenho aqui, ó, cada valor ao quadrado, tá? Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui no início. Ó, tá vendo cada valor desses daqui? Tá vendo cada valor ao quadrado. No tratamento, eu usei os totais dos tratamentos. Por que a gente dividia por 5? Porque cada valor desse aqui veio da soma desses 5 aqui. No total, não. Cada valor é cada valor, tá vendo? Cada valor é cada valor. Então, por isso a gente não divide por nada no total. Tá? Eu apenas peguei aqui e diminuí a correção. Você não precisa ficar colocando mais a correção, tá? Não precisa escrever mais o valor dela aqui, só se quiser. Vai dar então 454,55. E o resíduo é o total, o SQ total, menos o SQ do tratamento. Tá? Então, na verdade, o total ele é calculado porque você precisa ter o valor do resíduo. E não sei se vocês repararam até agora, a gente sempre obtém o resíduo do total menos o tratamento. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora uma tabela com as duas partes feitas. Então, eu tenho as fontes de variação, tratamento e resíduo total, os graus de liberdade, as somas de quadrado. Agora, nós vamos fazer o quadrado médio, que simplesmente é a divisão. Tá? Então, eu dividi 324,15 por 3, 108,05 e 130,4 por 16 dá 8,15. Então, tá aqui. Você pode fazer direto, tá? Você não precisa ficar fazendo essas partes aqui. A única coisa que eu peço, e também vai ter que ter na prova, na resolução, é essa parte aqui. Tá? Essa soma de quadrados aqui, as correções, porque você precisa fazer. É um cálculo que tem que ser feito. Mas esse daqui, que é simplesmente dividir um pelo outro, não precisa, tá? Esse aqui que é simplesmente fazer a divisão desse por esse, não precisa. Então tá aqui, agora eu vou fazer o F, que também vai ter a divisão dele. 108,05 por 8,15. Sempre tratamento sobre o resíduo. Tratamento sobre o resíduo. Ah, por que eu não faço o QM do total? Porque não precisa. O total só está calculado aqui porque eu preciso achar o resíduo. Achei o grau de liberdade do resíduo e SQ do resíduo, o total não tem mais função. Existem alguns softwares, a gente vai ver no R, alguns que nem trazem o valor do total porque ele não representa para nada. Então eu tenho ali o F calculado que deu 13,26. Aí eu vou na tabela. Lembrando que
é a mesma coisa do outro. Quem está no numerador? O tratamento. Quem está no denominador? O resíduo. Então, F de 5% de 3,16, 3,24 na tabela F que a gente tem, que é essas que vocês têm também. A conclusão, então, é: se 13,26 é maior do que 3,24, o que acontece? Rejeita-se H0. Rejeita-se H0 ao nível de 5% de significância ou probabilidade. Eu quis mudar um pouco para vocês identificarem que pode ser a mesma coisa. Ou seja, existe pelo menos um contraste entre as médias dos tratamentos estatisticamente diferentes de zero. Qual é o intuito da gente? A gente descobrir quem é que difere. Mas a gente não vai ver isso nesse momento. Tá? Então, inclusive, para avaliação, a gente vai parar aqui. Tá? Independente do resultado que tenha dado. Ok? Agora, eu vou mostrar para vocês. Aqui só olhando, tá na tabela normal, a única tabela que a gente vai usar, tabela F, tá? E tá ali 3,24 com 3,16. Agora eu vou fazer um exemplo com um número de repetições diferentes, tá? Para vocês perceberem. A maioria das vezes vai ter o mesmo número de repetições, mas é interessante que vocês entendam e que saibam que pode ter número de repetições diferentes no DIC e dá para fazer o procedimento praticamente igual ao outro. Tá? Então eu vou mostrar aqui o resultado das vendas efetuadas por 3 vendedores de uma indústria de pesticida durante certo período é dado a seguir. Ao nível de 5% de probabilidade, considerando os vendedores como tratamentos de um DIC, verifique se há diferença de eficiência entre os vendedores. Utilizar alfa 5%, considerar variâncias homogêneas e dados seguindo distribuição normal. É sempre interessante vocês perceberem isso aqui que está no exercício. Quando eu disser na prova que já segue distribuição normal ou que as variâncias são homogêneas, ou digo as duas coisas, vocês não precisam realizar o teste de Bartlett e nem precisam realizar o teste de Shapiro-Wilk. Eu já estou garantindo isso, eu já disse que foi feito e o procedimento foi realizado. Então eu não preciso em momento nenhum realizar esse procedimento, que é o que eu não vou fazer aqui. Mas se porventura isso não tiver sido dito, vocês precisam realizar os testes. Lembre, se o Bartlett der variância heterogênea ou se a distribuição não der normal, você não realiza a nova. Tá? Você vai escrever simplesmente isso, não é necessário realizar a nova. Ok? Então a gente tem os vendedores, tá vendo? A, B e C, a quantidade de vendas deles, e você pode ver, o tratamento A teve 6 vendas com seus valores, o B 4 e o C 5. São o número de repetições. Os totais é a mesma coisa, esse total aqui vai ter 6, esse total vai ter 4 e esse total vai ter 5 e eu simplesmente somei cada um. Somei esses 6, deu esse valor, somei esses 4, deu esse valor, somei esses 5, deu este valor. Agora então eu vou fazer a resolução da ANOVA para o exemplo 2. Tá vendo? A gente vai fazendo Ctrl+C, Ctrl+V também. Negócio que é só 3. Mas é simplesmente, já deu para mexer aqui. Não é isso? Então eu tenho H0. A média do vendedor A é igual a do B e é igual a do C e é igual a média geral. E HA não H0. Tá? Eu já coloquei aqui os graus de liberdade. Então tratamento, resíduo e total. Lembra, eu sempre vou trabalhar com tratamento, resíduo e total a partir de agora. O grau de liberdade, eu tenho 3 vendedores menos 1, 2. O total eu tive que contar, porque não posso fazer I vezes J, tá? Como que eu vou fazer I vezes J? Não dá, então eu tenho que somar 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Então tá aqui, 15 menos 1, 14. 14 menos 2, 14 menos 2, 12. Ok? Então, tranquilo. 12, 2, 12. Ok. Agora nós vamos fazer a soma de quadrado. Mesma coisa. Não vai mudar. Primeiro eu fiz a correção, que é somar todos aqueles elementos, deu 437 ao quadrado sobre 15, que é o número de repetições que eu tenho. Por que eu não coloquei aquelas fórmulas de I vezes J aqui? Porque não dá.
certo, tá? Pode ser nzinho, pode ser nzão, lembra, n sempre é o número total de repetições que eu tenho. O SQ do tratamento vai ser, então, o primeiro total ao quadrado sobre 6, mais o segundo total ao quadrado sobre 4, e o terceiro total ao quadrado sobre 5, menos a correção, que dá aquilo ali, 7,2. Tá? O SQ total é cada elemento ao quadrado. Ah, por que que deu 29, 29? Porque tá lá. Primeiro é 29, o último também é 29, só para demonstrar. Lembrando que essa soma de quadrados elas precisam ser demonstradas na avaliação. Tá? O SQ total deu 37,73 e o resíduo é o total menos o tratamento, que dá 30,53. Então a gente tem uma tabela aqui preenchida. Tá? Então agora eu só vou fazer a divisão, 7,2 por 2, 30,53 por 12. Tá? Viu que eu nem coloco a fórmula, porque eu já dividi. 7,2 por 2, desculpa, por 2, 2, por 2. Deixa eu ver se aqui também está 2. 2, 2. Ah, eu não mudei nenhuma aqui. Fui fazendo... Mas eu não vou refazer o vídeo não, galera. Tá? Vou consertar aqui, o slide vai certinho para vocês. Tá? Eu peguei do exercício anterior. Tá? Então, você tem aqui a divisão, 7,2 por 2, o cálculo está certo. Dá 7,2 por 2, 12, 30,53 por 12, dá 2,54. Tá? E aí eu vou dividir esse por esse. 3,6 por 2,54 dá 1,41. O F tabelado de 2,12 dá 3,89. E 1,41 é menor que 3,89. Logo, não rejeita esse H0 ao nível de 5% de probabilidade, ou seja, todos os possíveis contrastes entre as médias do tratamento são estatisticamente nulos. Deixa eu só conferir. Tá, deu certo. Então, a gente não rejeita, logo todos são estatisticamente nulos. Nesse aqui, se encerraria até aí, a gente não faria nenhum teste, nada, porque o resultado é não significativo, ou seja, não existe diferença. A média de venda do vendedor A, B e C é a mesma. Então, se fosse usar, vamos supor, uma estatística para dar um prêmio para o melhor vendedor em relação à venda, nenhum ganharia. Ou teria que dar o prêmio para os três, tá? Porque os três, em média, venderam a mesma coisa. Estou falando se utilizasse análise de variância para fazer essa decisão. Pode ter outros critérios que a pessoa decida para decidir quem vendeu mais ou menos essa questão. Mas, em média, todos venderam a mesma coisa. Tá? Então, como eu já disse, só reforçando, a avaliação, então, ela vai ser... Semana que vem a gente tem uma aula prática. Eu vou mostrar para vocês como instalar o R, tá? Que é o software que a gente vai usar aqui na disciplina, como fazer todos aqueles testezinhos que a gente aprendeu de 2 em 2, fazer no R. Vocês, inclusive, vão poder testar esses que vocês têm aí fazendo para conferir se o resultado deu ou não certo. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como faz todos aqueles testes. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz os testes das aulas, tá? No R. A prova é no dia 22, tá? Lembrando daquele mesmo esquema da prova, vocês vão ter 5 horas para fazer a prova, vocês têm 4 horas para fazer a prova.
e 1 hora para tirar foto. Aí eu não sei se eu vou mandar pelo AVA, se vai mandar por e-mail, ainda vou decidir isso e na semana que vem eu mando os procedimentos exatos, tá? Lembrando que vocês podem se juntar, porque eu não tenho como ver como que vocês vão fazer a prova, mas cada um tem que entregar a sua resposta. E não pode ter a mesma letra, tá? Ninguém escreve igual, tá? Ninguém no mundo escreve igual, tá? E junto com esse vídeo e esse PowerPoint de hoje, vai uma lista de exercícios para vocês praticarem relativo ao DIC apenas, tá? Não é a mesma lista de exercícios dos anos anteriores, eu fiz uma lista separada, tá? Para vocês verem o DIC, ver mais ou menos como que é a prova. É uma lista bem parecida como é a prova, não a prova toda, tá? Porque a prova é o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 e 4. É a parte do DIC, mais ou menos como é na prova, tá? Bons estudos, então, para todo mundo. E a gente se vê aí semana que vem na aula prática. Um abraço.